Olá, seja muito bem-vindo à Live JR. Essa semana, o Brasil registrou média móvel de mortes por Covid-19 abaixo de 250 pela primeira vez desde abril de 2020. Então, na live de hoje, nós vamos falar sobre essa melhora no cenário, com queda nos números de mortes, internações e de casos de Covid-19 em todo o país. E também vamos falar sobre as flexibilizações que vão aí desde a liberação do uso de máscaras, né, a desobrigação do uso de máscaras em várias cidades, até a autorização para o retorno de público presencial nos shows, nas baladas e também nos estádios de futebol. Para falar então sobre essa melhora no cenário, para a gente debater um pouquinho sobre esse momento da pandemia aqui no país, nós temos o prazer de receber a doutora Rosana Richman, que é médica infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Doutora, seja muito bem-vinda, obrigada pela sua participação. Doutora, eu preciso só que a senhora abra o seu microfone, que a gente está sem te ouvir. Isso faz parte do nosso mundo hoje. Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, em especial para falar desse assunto tão importante, em companhia de vocês e do meu colega aí de Salvador, que também vai agregar muito. Então, acho que vai ser um papo muito gostoso essa tarde. Sem dúvida. Agradeço muito também a participação do Dr. Antônio Carlos Bandeira, que é médico infectologista e diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Muito bem-vindo, doutor. Muito obrigada. Boa tarde, Pamela. Boa tarde, Rosana e todos os participantes. Eu acho que vai ser uma tarde muito proveitosa, sem dúvida nenhuma. Vamos discutir ciência e discutir racionalidade. Um momento muito importante a gente discutir todos esses assuntos. Doutor, meu nome é Adriana, eu sei que aí para o senhor está aparecendo Pamela, que é a nossa diretora, mas eu sou Adriana, não tem problema. A gente segue e eu também agradeço muito a participação do meu parceiro, repórter do Jornal da Record no Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho. Muito obrigada, Pedro. Olá, Adriana, doutora Rosana, doutor Antônio, um prazer estar aqui conversando com vocês, até mesmo por falar de um assunto tão importante que ainda está mexendo tanto nas nossas vidas, mas ainda tem muita gente que finge não ver ou prefere não enxergar. Exatamente. Bom, lembrando a você que está acompanhando a gente pelas redes sociais que a Live JR é exibida em todas as plataformas digitais do Jornal da Record TV e também portal R7. E a live vai ser reexibida na Record News a partir das 6h10 da tarde de hoje. Então você pode participar, claro, dessa live mandando suas dúvidas, suas perguntas para a gente, que a gente vai responder. A gente, né, os nossos especialistas que estão aqui para ajudar a gente ao longo dessa live. Então, vamos começar? Com muito prazer, então, a gente começa essa live de hoje. Gostaria de perguntar para os dois doutores um pouco mais sobre esse momento da pandemia, né? A gente está vendo aí uma flexibilização do uso de máscaras em várias cidades, como Rio de Janeiro, por exemplo, Brasília. Nós estamos no momento ideal para esse tipo de liberação? Doutora, doutor? Pode começar, doutora, por favor. Bom, Adriana, eu acho que esse dos assuntos polêmicos da pandemia, talvez esse seja um dos mais polêmicos, porque você vai ter diferentes colegas que estudam igual, que lêem a mesma literatura e não necessariamente pensam igual. Então, acho que tem coisas que a gente precisa colocar na balança antes de fazer essa decisão. Então, primeira coisa, do ponto de vista de vacinação, sim, nós estamos num momento bem bom. O Brasil deu uma lição, eu acho. O Brasil, eu diria até a América Latina, está dando uma lição para o mundo de como vacinar uma população do tamanho do Brasil num relativo curto espaço de tempo. Então, o que faltou para nós eram vacinas. Agora que a gente tem vacina, a gente está vendo esses números só melhorarem. Lógico, ainda falta a segunda dose em uma porcentagem, ainda falta dose adicional na outra, mas de uma maneira geral, o momento no Brasil em termos de cobertura vacinal está muito bom. Por outro lado, a gente tem que analisar a transmissão do vírus. Então, como é que está a taxa de transmissão? Porque eu sei que mesmo vacinado, eu corro o risco de poder transmitir esse vírus. Eu posso ter infecção pelo vírus e doença. Eu posso ter absolutamente zero de sintomas e, eventualmente, estar infectada mesmo estando vacinada e poder transmitir. Então, isso me faz ter que ver uma outra coisa. Não é só a taxa de cobertura vacinal. Eu preciso entender também a quantas anda a circulação do vírus.
E daí eu te falo, olha, eu, pelo menos aqui em São Paulo, todo dia estou vendo ainda caso novo de Covid. Óbvio que com outra intensidade do que nós vimos no passado, com outra gravidade, mas eu vejo todo dia caso novo. Isso significa o vírus continua circulando. Então, se eu ainda tenho a circulação viral, mesmo numa população com uma alta cobertura vacinal, e lembrando que nós temos toda a população infantil não vacinada, que também funciona como... Eu sempre brinco, Adriana, com todo o respeito, que as crianças são os nossos terroristinhas biológicos, né? Porque muitos deles, eles transmitem vírus. Tanto é que a criança chega da escola com aquela virose, acaba passando para o outro irmão e assim vai. Então, esses nossos terroristinhas aí não estão vacinados ainda. Então, eu acho que esse cenário todo, Adriana, faz com que a gente pense, por um lado, será que é o momento? Vamos olhar a Europa. Eles flexibilizaram vários países. E vamos ver o que está acontecendo lá agora. Você vai falar, mas lá é inverno, aqui é verão. Tudo bem. Isso tem uma influência super importante. Mas a gente precisa tomar muito cuidado na decisão. E o Pedro, que é do Rio, acho que ele vai concordar comigo, que a hora que você flexibiliza e deixa claro que isso é para ambiente aberto, onde você consiga manter o distanciamento com poucas pessoas, o entendimento da população como um todo liberou geral. E daí você, infelizmente, naquelas situações em que de fato você poderia tirar a máscara, você está, sei lá, na praia, você está no campo, você está num lugar ao ar livre, onde a gente sabe que a transmissão é muito menor, principalmente se você tiver o distanciamento das pessoas, a compreensão pode não ser essa e, infelizmente, a gente acaba vendo cenas como a gente está vendo do pessoal abandonar o uso da máscara dentro, fora, lugar aberto, lugar fechado. Então, eu acho que de um lado tem o racional biológico, mas de outro lado tem o comportamento humano, principalmente o nosso, tropical, que nunca usamos máscara antes como os asiáticos. Então, para nós foi todo um aprendizado isso. Então, agora você tirar esse escudo e talvez eu daqui a alguns meses falar, olha, gente, voltou a circular, nós vamos ter que voltar a usar máscara. Eu acho que é um baita desafio. Então, eu acho ainda um pouco precoce. Eu aguardaria um pouco mais, mas quero ouvir o meu colega Bandeira lá de Salvador. O senhor concorda, doutor? Veja só, eu vou fazer um pouquinho de um contraponto aqui com a Rosana, que é uma pessoa a qual eu admiro bastante, é uma referência nossa na área da infectologia e um doce de pessoa, né? É fantástico encontrar com ela nos congressos, eu tenho muita saudade, pretendo encontrá-la agora em Goiânia, né? Porque a gente tem muito tempo que não se vê. Mas, retornando um pouquinho à questão central, eu diria o seguinte, realmente nós não... Ano passado, eu vivenciei muito isso, até porque a partir de abril do ano passado, eu pude participar de um movimento exatamente para que as pessoas utilizassem máscara. E em inúmeras situações, fizemos um movimento na mídia, nas mídias sociais, na mídia convencional, para que não só o estado onde eu moro, que é o estado da Bahia, mas que todos os estados do Brasil, e onde a gente pôde chegar, é exatamente colocando a necessidade de uso de máscara quando, na verdade, a gente tinha uma dificuldade muito grande, não diria nem no Brasil, no mundo ocidental, de utilização de máscaras. Basta a gente notar, só para vocês terem uma ideia, que logo no início da pandemia, o próprio Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos e vários países da Europa, eles não advogavam o uso de máscara, diziam que máscara tinha que ser utilizada para profissionais de saúde. A gente hoje tem essa utilização extensa de máscara, mas se a gente voltar atrás, pouco tempo atrás, a gente viu que as máscaras, no início, elas não estavam sendo colocadas assim de forma disseminada, elas eram colocadas para os profissionais de saúde. E assim mesmo, com reutilização de máscaras, etc. Então, mas eu assim, sempre achei que era fundamental e a gente viu os exemplos dos orientais e eu acho que isso foi um diferencial no Brasil. No Brasil, a gente conseguiu fazer com que a mídia, vocês da mídia aí, ajudaram muito nesse sentido de fazerem chegar essa mensagem também, juntamente com o distanciamento social e a higienização de mãos, etc., para que as pessoas utilizassem máscara. As melhores máscaras, as máscaras que a gente confia, que são as máscaras cirúrgicas e a máscara chamada PFF2N95, a gente sabia que a gente não tinha naquele primeiro momento como utilizar. Então, a gente relativizou e permitiu, inclusive, fez toda uma campanha em cima das máscaras de tecido, que a gente sabe que a eficácia ela não tem comprovação relativamente segura.
né? Então, tanto que hoje, assim, que a gente hoje já fala e muda um pouco o discurso, assim, a utilização de máscaras nesse sentido. Hoje já está mais barato, já está mais acessível, que a gente utilize as máscaras efetivamente eficazes. Agora, houve essa adesão, a gente conseguiu, de certa maneira, eu acho que uma ajuda na pandemia, elas foram, sem dúvida nenhuma, principalmente dentro do ambiente também domiciliar e no ambiente menor de contatos entre as pessoas. E eu vejo o seguinte, que nesse momento a gente passa no Brasil por uma situação que a Rosana colocou muito bem, que a vacinação está muito extensa. Não é? Hoje a gente encara um momento bem diferente do restante do que a gente vinha tendo na pandemia. Hoje nós temos uma vacinação muito extensa, com a cobertura vacinal de primeira dose acima de 70%, com uma cobertura de doses completas praticamente chegando a 60%, em alguns locais do Brasil isso chega a quase 2/3. Então hoje você tem realmente um avanço muito grande na vacinação, que foi fundamental para que as taxas de incidência caíssem. Hoje, nós estamos com as UTIs esvaziadas de Covid, graças a Deus, graças a todo esse esforço que foi feito. As enfermarias estão esvaziadas e a gente tem, nas unidades em que eu participo e atendo e coordeno, a gente tem um número de Covid, que é o número de pessoas que ficaram com sequelas, estão saindo, né? Mas, assim, estão esvaziadas. E a gente tem, nesse momento, uma flexibilização, uma abertura cada vez maior, não é? O que é que eu vejo? Até as pessoas vacinadas podem contrair Covid? Podem, mas até nessa situação elas o fazem de uma forma bem branda, às vezes de forma assintomática, às vezes de uma forma de um resfriado comum, e a gravidade também disso acaba sendo muito menor. Bom, onde é que eu quero chegar? Quero chegar no seguinte, a gente fez um movimento em que naquele momento a gente só tinha as máscaras. Hoje nós temos máscaras, hoje nós temos a vacina, hoje nós temos até medicamentos que a gente melhorou um pouquinho mais no arsenal nosso terapêutico, etc. Então, eu acho, a população ela chega num momento em que, assim, do ponto de vista do que eu vejo, porque eu circulo nas ruas, eu tô vendo, eu tenho adolescentes em casa, as pessoas hoje, elas chegam um momento em que elas estão, de certa maneira, meio exauridas com essa situação, em que elas acabam entrando num discurso em que a gente fala uma coisa, mas as pessoas estão vendo também, de certa maneira, outro tipo de coisa acontecendo. Então, elas estão por conta própria, a gente sai nas ruas e encontra centenas de pessoas sem máscaras, a gente chega em vários lugares públicos, elas já estão sem máscaras, elas estão, alguns sim, alguns não. Por quê? Porque eu acho que, assim, a gente pode chegar num determinado momento e discutir o seguinte, bom, o que é que no ambiente público aberto, qual é o risco maior de contaminação? Se eu estou, por exemplo, numa avenida, estou andando numa rua, numa avenida, num parque, eu diria que assim, é literalmente zero, se eu não vou encontrar com ninguém, entendeu? Se eu não encontro com ninguém. Então, assim, nessa discussão do espaço público aberto, existe possibilidade da gente trabalhar e hoje flexibilizar? Eu acho que tem um caminho, mas o caminho é o caminho de duas questões que eu acho que são fundamentais. Uma é que as pessoas, nesses ambientes, elas mantenham um certo distanciamento, se elas estão sem máscara, ou seja, eu não vou encostar junto de ninguém e nem eu vou encontrar com ninguém para conversar com essa pessoa, porque mesmo no ambiente público aberto, se eu me dirijo a uma determinada pessoa e eu chego próximo dessa pessoa, eu converso com ela, eu posso contaminar sim, é claro, não adianta ter vento, não adianta estar aberto, que eu contamino, porque a distância é suficiente para que as minhas gotículas atinjam a outra pessoa e eu posso contaminar. Todo mundo andando com a sua máscara, você se encontrar alguém no meio da rua, por exemplo, você colocaria a máscara. Então, essa situação, ela, de certa maneira, permitiria que as pessoas em ambientes públicos abertos pudessem estar já sem máscara, sabendo que no momento em que ela se encontrar com alguém, porque isso pode acontecer, encontrou um amigo, encontrou um conhecido, você se dirige, você pega a sua máscara e você coloca. Ah, mas isso aí as pessoas não vão ter educação suficiente? Eu acho que sim, eu acho que faz parte exatamente disso que a gente está fazendo aqui. Essa educação a gente gerou, porque a gente não tinha educação, vamos chamar assim, educação no senso mais lato, de utilização de máscaras, e a gente pode utilizar. E hoje você vê as extensas parcelas da população quase inteira usando. Então, outra coisa, nos ambientes públicos fechados ou ambientes privados fechados, a exigência da máscara é óbvia, ela tem que continuar e vai continuar ainda. Então, as pessoas não deixariam de utilizar as máscaras. Mas eu acho que, assim, você começaria a sinalizar para as pessoas, ensinando as pessoas a utilizar. A gente vê uma situação, por exemplo, semelhante, quando a gente trabalha, por exemplo, na área de controle de infecção. Se eu, por exemplo, pego o que a gente faz muito, que é colocar pacientes em precaução de contato, que é o chamado isolamento de contato, que a gente chama. Se você começa a banalizar um pouco mais isso, em todo paciente ele começa a estar em isolamento de contato por questões que você considera muito importantes, etc., mas que às vezes são relativas,
você, de certa maneira, começa a relativizar aquilo. E a gente sabe muito bem que hoje a gente trabalha dentro de um ambiente hospitalar para situações mais críticas que a gente trabalha com as precauções. A gente sabe o que isso representa também para o paciente de estar isolado. A mesma situação eu coloco para as pessoas. Se a gente força por conta de achar que as pessoas vão, por conta de elas não utilizarem agora a máscara em ambiente público aberto, elas vão banalizar completamente, a gente acaba tirando um pouco também da responsabilidade que a gente tem que passar para essas pessoas. E a gente acaba tendo um discurso que acaba sendo, vamos chamar assim, muito rigoroso, mas que na prática mesmo, no dia a dia, ele vai ser vencido, porque muita gente vai intuitivamente vai dizer, mas espera aí, poxa, isso aí é maluquice, as pessoas também estão forçando demais. Então, eu acho que a gente pode chegar no meio, trabalhando aos poucos e fazendo esse movimento de conscientização, entendeu? Então, eu acho que dá para a gente trabalhar, mas tem que ter algumas regras ainda, tem que ter ainda uns passozinhos. Bom, pegando um pouquinho na carona no que foi dito pela doutora Rosana, doutor Antônio, sobre a flexibilização aqui no estado do Rio de Janeiro, a regulamentação por parte da Secretaria Estadual de Saúde definiu alguns critérios para permitir aos municípios flexibilizar o uso de máscaras em ambientes abertos e sem aglomeração. Um desses critérios é exatamente ambientes abertos sem aglomeração, mas também o índice de imunização da população, 65% de toda a população completamente imunizada ou 75% do público-alvo, 12 anos ou mais. Na capital e em Niterói, na região metropolitana, nós conseguimos alcançar e até ultrapassar esse índice. Mas, no geral, no estado do Rio, o índice de vacinação passa de 51%, pouco mais de 51%. E algumas cidades da Baixada Fluminense, que têm acesso direto aqui com a capital, por exemplo, Belfor Roxo alcançou 33%, segundo o governo do estado, de vacinação completa. Japeri está com 34%, São João de Meriti, 25%, ou seja, ainda é uma caminhada muito lenta nessas cidades que fazem fronteira com a capital fluminense e é uma fronteira invisível, você não sabe em que ponto está no Rio, em que ponto está na Baixada Fluminense. Pergunto aos doutores, esse momento de flexibilização em que milhões de pessoas já podem circular em ambientes externos, sem máscara, mas não é possível saber qual a origem dessas pessoas e para onde essas pessoas estão indo, existe risco de o Rio de Janeiro viver novamente, ser o palco novamente de uma variante, como aconteceu com a Delta, que fomos o epicentro no estado do Rio de Janeiro, agora pegando talvez as pessoas que ainda não conseguiram se imunizar completamente? Pedro, eu vou começar te dizendo que risco nesta pandemia foi uma palavra que eu aprendi a falar que sim, porque toda vez que eu falei não, eu me arrependi alguns meses depois. Então, eu acho que é tudo muito novo e a gente tem que... Eu acho que se a gente está com uma cautela extrema, é exatamente por isso, porque a gente tem várias facetas desse vírus que a gente ainda está por entender, descobrir, né? Eu estou realmente impactada com os números que a gente está vendo neste momento na Europa, né? Então, acho que são coisas que a gente precisa ficar olhando lá, vendo esses exemplos para ver o que pode acontecer por aqui. Então, esse exemplo que você deu do Rio, eu concordo plenamente com o Bandeira do ponto de vista teórico. É maravilhoso, lógico. Então, é racional. Então, toda vez que eu sei como eu transmito um vírus, eu sei como eu me protejo. Então, se eu sei que eu mesmo vacinado eu posso transmitir se eu tiver uma distância pequena, o que eu vou fazer? Eu estou caminhando na praia sem máscara. Eu vou comprar o coco e tem lá mais gente, eu visto minha máscara e compro o meu coco. Mas isso eu acho que é muita teoria. E isso é uma coisa que nós, Bandeira, nós profissionais da saúde, não que a gente não possa fazer, eu chamo isso de alfabetização sanitária, desde o começo, né? Desde higienizar as mãos, vestir a máscara, tirar a máscara, tudo isso é uma alfabetização sanitária que a gente está fazendo. E que as crianças aprendem muito mais rápido do que nós adultos, que eu acho maravilhoso também, que a gente acha que vai ter uma geração aí muito mais alfabetizada desse aspecto. Então, quando você me pergunta se tem risco no Rio pelo fato de você ter regiões muito perto da capital, com índices de vacinação tão baixos quanto, eu não sabia, você falou em 35%, eu acho que sim. Eu acho que, como é que você cria uma nova variante? São várias pequenas mutações que vão se acumulando e você acaba tendo uma variante daquele vírus
que é um primo próximo, mas não é ele. Então, o meu anticorpo, ele está acostumado a se defender contra aquele SARS-CoV que eu conheço, delta, gama, alfa, seja qual for. Se vier o primo dele, né, estou falando de um jeito só para a gente entender, o meu anticorpo e a minha imunidade celular vai falar, eu acho que eu te conheço, mas não estou tão bem lembrado assim, né? Então, nesse aspecto, você cria, sim, o risco, e nós temos um exemplo que não é longe daqui, nós estamos falando da Colômbia, do Peru, que tem aquela variante Mu, que felizmente ela acabou não sendo uma variante que ela conseguiu dominar em termos de transmissibilidade, mas é uma variante que foge bem à resposta à vacina. Então, eu não sei, eu fico muito insegura, e daí estou falando opinião pessoal, da gente liberar muito no momento em que nós temos, imagina, toda uma população, vamos pegar São Paulo, que nós estamos com mais sei lá, 80% da nossa população vacinada, e de repente entra uma variante, porque está aqui do lado, os outros locais, que simplesmente não reconhece tanto a vacina que nós suamos para alcançar. Então, nesse aspecto, eu concordo com o Bandeira, eu concordo que no ambiente aberto, ventilado, realmente não precisa. Eu mesmo, se eu me pegar na praia, numa praia onde não tem muita gente, eu vou tirar a máscara para caminhar e segura. Não estou com medo nem de me contaminar e nem de contaminar os outros. Mas essa compreensão, eu acho que a nossa população ainda não tem essa alfabetização. Ela vai ver o exemplo, ela vai falar, ele está sem máscara, o outro está sem máscara, então tudo bem. Eu acho que é muito mais visual do que você fazer essa educação. Não que a gente não deva conversar, explicar quais são os riscos para que cada um consiga entender. Mas eu acho que, do ponto de vista de saúde pública, a gente precisa ser um pouco mais cauteloso. Olha, eu vejo o seguinte, nós estamos hoje, praticamente o Brasil hoje é dominado pela Delta, né? A Delta, por exemplo, ela chegou no Rio, ela dominou rapidamente. Aqui na Bahia, no estado da Bahia, ela entrou, a primeira vez que o LACEN conseguiu detectar foi em julho desse ano, e a partir de setembro ela representa aproximadamente 100% das novas infecções pelo coronavírus aqui no estado da Bahia. E o que eu acho que muito, assim, os dados que a gente tem também de outros estados apontam nessa direção, ou seja, essas variantes elas entram e realmente tomam conta. Até esse momento, assim, a gente tem um certo cuidado, né, por conta da diminuição que as vacinas hoje têm para a Delta, quer dizer, a eficácia é um pouco menor do que as vacinas têm para as outras cepas, né, as outras variantes do vírus, mas um dado que eu acho que é muito interessante e um dado, de certa maneira, robusto e consistente é o que a gente vem observando, pelo menos nesses últimos 4 meses. Né? A gente olhar julho, agosto, setembro, outubro, não é? A gente vê um declínio, não é, muito acentuado nas taxas de transmissão pelo Brasil inteiro. E apesar da Delta, né, nesse período, ela já está dominando inúmeros estados e está sendo representativa, ela não conseguiu, pelo menos, fazer aquele estrago que ela fez, por exemplo, nos Estados Unidos, e está fazendo, né, gerando novas ondas, etc. Onde é que eu acho que a coisa nossa é um pouco diferente, tanto da Europa quanto também dos Estados Unidos, nesse momento, né? A gente vem com uma vacinação contínua, a gente vem vacinando crescentemente, a gente não para. Os Estados Unidos, eles, de certa maneira, eles estão parados, estão avançando muito pouco por conta do movimento mesmo anti-vacina muito forte e que não se consegue superar. Então, nós temos lá, a dificuldade deles é gigante para ultrapassar isso, porque é individual. A nossa dificuldade, ela não foi individual, ela foi uma dificuldade de início, de certa maneira, estrutural no sentido de prover as vacinas. A nossa organização, do ponto de vista de vacinação, é fantástica. A gente consegue chegar lá no interior do Amazonas, numa tribo indígena com vacina. Então, a gente tem uma organização muito fantástica de vacina, em que o sistema público de saúde ele é fabuloso nisso. Então, quando se deu chance para que as vacinas pudessem ser distribuídas, a gente tem feito isso de forma muito intensiva. A gente está vacinando adolescentes, a gente está dando terceira dose. A Inglaterra enfrenta problemas semelhantes do ponto de vista de ultrapassar percentuais de vacinação, também por várias razões de não vacinação lá dentro. A utilização de
de máscaras em setores fechados, que nós mantemos até hoje, né? A gente está discutindo aqui a questão de espaço público aberto, mas do ponto de vista de espaços públicos fechados, nós mantemos sim, e mantemos de certa maneira com rigor muito grande a utilização de máscara. Você não entra num prédio público, você não entra num shopping center, em lugar nenhum do Brasil, sem máscara. Você não vai para uma escola sem máscara, você não entra no hospital sem máscara, você não entra em qualquer lugar hoje sem máscara, tá certo? Então, assim, nós temos uma estrutura muito diferente. O Boris Johnson, quando começou a melhorar lá na Inglaterra, ele levantou as exigências de máscara para tudo. Então, as exigências são levantadas. A Europa nunca utilizou máscara. A Europa utilizava o distanciamento social. É isso que eles achavam. A Dinamarca não utilizava máscara, por exemplo, utilizava distanciamento, que a gente sabe que é péssimo. Eu vou andar com uma vara no meio da rua, eu vou entrar com uma vara no meio dos locais privados e dizer assim, não, a senhora atingiu 1 metro ou 1,5 metro, 1,5 metro de mim. Se distancie, senão eu espeto a senhora aqui agora. Ninguém faz isso, né? Então, foi a opção que eles fizeram. Então, o nosso conjunto de opções, eu acho que ele foi, de certa maneira, robusto para poder fazer isso. Agora, obviamente, uma outra situação que eu acho que assim, é fundamental para a gente é continuar avançando na questão da vacinação. Por quê? O que eu mesmo vi, vários profissionais viram, eu acho que a Rosana também viu, etc., é que, assim, desde julho do ano passado, eu comecei a observar reinfecção de pessoas que tiveram Covid e tinham de novo. O que chamava a atenção é que elas, aparentemente, ou não faziam anticorpos, ou faziam anticorpos de uma forma muito rápida, e elas se livravam do vírus de uma forma que eu não sei se era imunidade celular, se era imunidade de superfície com IgA, etc., eu não sei. Mas que elas conseguiam se safar do vírus numa primeira infecção, se safavam. E tinham um segundo episódio de Covid. E aí, geralmente, era um pouco mais forte e elas faziam anticorpo nesse segundo episódio, tá certo? Então, isso foi uma situação que a gente viu em várias pessoas. E se falava, não, é muito raro a reinfecção, não é nada de raro. É raro, era você documentar como se queria que se documentasse. Doutor, com sequenciamento genético. Eu não quero interromper o senhor, mas faltam 13 minutos para a gente terminar a live. Se o senhor conseguir concluir, eu queria fazer mais uma rodada de perguntas para os dois, se possível. Sim, então, finalizando, eu acho o seguinte, que nos municípios onde você tem a vacinação que ela anda, empiricamente, se vai ser 50%, 60%, 70%, eu acho que isso aí é alvo para discussões, outras que acho que é muito complicado a gente entrar nessa discussão, qual é o percentual ideal, mas eu acho que assim, você pode sim flexibilizar e você pode fazer a população, você envolver toda a área pública e privada para isso, entendeu? Eu acho que é possível. Tá certo, doutor. Agora, doutora Rosana, eu vou voltar naquela primeira resposta da senhora, porque nós recebemos 2 perguntas de internautas que estão acompanhando a live. O Luiz Carlos Coutinho, pelo Instagram, Portal R7, ele perguntou o seguinte, nesse caso, vamos usar máscara para sempre? E a Luziette Marques, que está pelo Facebook da Record TV, ela pergunta quando, então, não vai ser mais obrigatório, no caso, né, o uso da máscara. Eu acho que eles perguntaram isso logo após a senhora falar que não é só a cobertura vacinal que é importante a gente prestar atenção, e sim na taxa de transmissibilidade. Eu também fiquei com essa dúvida, doutora, porque então, mesmo com a população toda vacinada, né, se a gente sabe que mesmo com a vacina a pessoa continua transmitindo o vírus, quando que vai ser seguro parar com o uso de máscara, na opinião da senhora, levando isso em consideração? Olha, tanto para o Luiz Carlos quanto para a Luzinete e para você, né, Adriana, o que a gente viu, a taxa de transmissão é aquela história uma das formas é o R0, né? Então, quanto mais pessoas vacinadas, menos pessoas suscetíveis o vírus acha. Até que chega uma hora e ele começa a desistir, porque ele não consegue mais ter pessoas suscetíveis para poder infectar e essas pessoas mandarem o vírus para frente. Essas mutações, essas novas variantes, por que elas têm essa característica de transmitir mais fácil? Para a sobrevivência do vírus. O vírus, o objetivo dele é esse, ele quer sobreviver, ele quer continuar a circular, e o nosso é o contrário, a gente não quer que ele circule. Então, eu te diria que você tem que juntar, na minha opinião, as duas coisas. Uma taxa elevada de vacinação,
que nós já vimos do ponto de vista prático que não é homogêneo no nosso país. Então, uma coisa é você pegar o município de São Paulo, outra coisa é você pegar a região metropolitana do Rio de Janeiro, e aqui em São Paulo também tem uma heterogeneidade de imunização. Então, eu acho que você precisa sim da taxa de vacinação, não estou falando que não, e ver também o enfraquecimento progressivo da transmissão desse vírus. Da hora que, de fato, a gente tiver um período onde você começa a realmente não ver mais casos. Porque você concorda que os casos que eu estou te falando, que eu estou vendo todo dia, não são casos assintomáticos. Se eu estou vendo, é porque o paciente procura, porque ele tem sintoma. Com certeza tem casos assintomáticos por aí, mas a gente não fica testando todo mundo. Então, eu acho que a hora que a gente combina, Luiz Carlos Luzinetti, eu insisto, eu acho que nós estamos vencendo uma batalha super importante e acho que nós temos que ganhar essa guerra. Eu só acho que, principalmente olhando para o hemisfério no outro lado, do lado da Europa, eu realmente me preocupo com a possibilidade da gente botar tudo a perder nesse momento. Então, a gente tem que olhar para cá, a nossa taxa de transmissibilidade, mas nós estamos num mundo globalizado. Então, se eventualmente, e tem mais um detalhe, Luiz e Luzinetti, o que o Brasil faz de vigilância genômica, o que é isso? Saber geneticamente qual é a variante que está circulando por aqui, é claro, eu concordo com Bandeira, agora é Delta, né? A gente faz por amostragem, etc. Mas eu tenho medo de ser surpreendida em algum momento com aquela alta circulação em outros países, de realmente a gente ter alguma surpresa desagradável de ter alguma outra variante. Então, nós vamos deixar de usar máscara um dia sim. Em ambientes fechados eu vejo um pouquinho mais de distância, principalmente nos ambientes fechados onde você não vai conseguir fazer o distanciamento, que é uma coisa que os asiáticos sempre fizeram e a gente não tinha esse hábito, né? Não só para a Covid, mas para outras infecções respiratórias. Então, nós vamos tirar a máscara. Eu só não creio que seja o momento ideal para esta comunicação com a população como um todo. Eu acho que a gente tem que observar um pouquinho mais o que está acontecendo lá fora e daí a gente toma a nossa decisão por aqui. Como essas perguntas dos internautas foram especificamente em relação à sua resposta, doutora, então eu já vou jogar a bola para o Pedro, que ele deve ter pergunta para os dois. Tenho pergunta agora para o doutor Antônio. Doutor, a gente não vê a hora de respirar aliviado, sem a máscara, em qualquer ambiente, voltar ao nosso normal, como sempre foi. Mas, para isso, a gente precisa combater a pandemia com as ferramentas que tem, entre elas, a imunização. Tem um detalhe aqui no Rio de Janeiro, 45 mil pessoas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ainda não procuraram os postos de vacinação para receber nenhuma dose de imunizante. A maior parte ainda jovens, de 12 a 17 anos. Mas tem muita gente, cerca de 7 mil, acima de 80 anos e entre 70 e 74 anos também não foram receber sequer uma dose. A nível Brasil, a Fiocruz divulgou que 25 milhões de pessoas estão atrasadas com a segunda dose. Então, a minha pergunta é mais sobre a vacinação. Como convencer essas pessoas da importância, visto que há poucos meses estávamos com média de 4 mil mortes por dia? Esse é um desafio para não só o Brasil, como para o mundo inteiro, né? Então, a gente tem hoje esse desafio de fazer as pessoas se vacinar. O que é importantíssimo isso? É a gente mostrar, primeiro, fazer isso que a gente está fazendo aqui, fazendo uma live, divulgando a ciência, divulgando a necessidade de vacinação. E segundo, eu acho que assim, é muito importante, e assim, a gente tenta transmitir o tempo todo, que as pessoas são responsáveis pelo momento. A gente está aqui discutindo, vamos usar máscara ou não vamos usar máscara? Onde é que usa máscara, onde é que não usa máscara? Depende da gente. Depende, obviamente, da gente. É o que eu sempre falava quando perguntava isso para mim. Até quando a gente vai utilizar máscara? Então, depende de nós, as pessoas saberem que a vacinação, ela também está ligada a isso. Ah, mas é um saco usar máscara. Sim, mas você vai continuar a usar máscara porque você não está se vacinando e você está pegando Covid. Hoje, as pessoas que eu vejo, que eu tenho visto e que chegam para mim com Covid, são todas não vacinadas, tá certo? Até porque, aí vem aquela questão que a Adriana colocou, mas o vacinado pode pegar? Claro, mas ele geralmente, às vezes, é tão brando que até passa desapercebido. A Covid, ela não significa nada se ela for uma doença branda, se ela for uma gripezinha mesmo, se ela for uma coisa suave, ela não vai representar mais nada para a gente vai poder tirar a máscara. A Covid só é importante, só é grave
porque ela gera morte, porque ela gera patologias, porque ela interna você na UTI, porque ela faz você entrar num tubo. Então, é por isso que a Covid é grave. Se a gente transformar a Covid em uma doença banal, se todo mundo tiver vacinado e, com isso, as pessoas mesmo vacinadas pegarem Covid, algumas pegarem, elas vão pegar de uma forma branda que vai ser irrelevante do ponto de vista da saúde pública, entendeu? Porque a gente está cheio de enterovírus aí transmitindo, cheio de uma série de outras, de rinovírus, de um monte de vírus respiratórios, a gente nem liga para eles. A gente não faz um programa como esse para falar de rinovírus. E está cheio por aí, está cheio de gente com rinovírus. Porque a Covid ela vai ser importante nesse sentido. E, nesse sentido, é muito importante que a gente se vacine para exatamente impedir que haja emergência de variantes, porque senão volta tudo de novo. Então, é difícil, ninguém tem a resposta mágica, e eu acho que cada vez mais é colocar as pessoas a entender todo esse circuito, que elas são responsáveis por isso, que elas vão manter essas variantes, tá certo? Porque se chegar uma variante totalmente resistente à vacina, vai começar tudo de novo. Aí a gente para de conversar sobre isso e diz assim, não, tudo voltou a estaca zero, porque todas as vacinas nesse momento não pegam a variante JJJ, entendeu? Então, para mim, assim, essa educação que eu confio nas pessoas, do mesmo jeito que a gente fala assim, educação sanitária para que as pessoas possam tirar sua máscara no espaço público aberto e quando chegar junto lá de alguém botar a máscara, eu quero que essa pessoa entenda que ela tem que tomar a vacina, que a vacina não mata, que a vacina não vai alejar ninguém, não vai entrar no seu RNA, tá certo? Não vai fazer nada disso, ela vai lhe proteger. Ela é a grande mão para lhe proteger. Eu acho que aí vem muito exatamente desse esforço coletivo que a gente faz. Um assunto tão importante quanto esse, né? Nós temos dúvidas aí para um dia inteiro de live, mas infelizmente a gente não tem esse tempo disponível, então eu vou pedir tanto para a doutora Rosana quanto para o doutor Antônio fazer as considerações finais, dar um recado para quem está acompanhando a gente sobre esse momento da pandemia e os cuidados que as pessoas precisam ainda tomar, porque a pandemia não acabou. Por favor, doutora. Eu quero primeiro falar que tenho muito orgulho de ser brasileira quando a gente fala de vacinação, né? O Brasil deu a resposta que a gente esperava mesmo. Então, nesse aspecto maravilhoso. O que a gente acabou de comentar dos que convictamente não se vacinaram, porque não é por falta de informação, nós estamos há quase 2 anos falando a mesma coisa, eles vão indiretamente estar protegidos e eles devem agradecer todo o resto que se vacinou. Porque nós vacinados estamos fazendo um escudo para os não vacinados. É claro, não estou falando que ele não está sob risco, mas o risco dele hoje é muito menor porque nós fizemos esse escudo em volta dele. E isso chama-se responsabilidade social. Eu não posso pensar só no meu bem-estar, mas tudo que eu faço eu estou implicando na saúde do outro. Eu acho que é isso que a pandemia mostrou demais. Então, as minhas palavras finais aqui, nós estamos no caminho certo, eu tenho certeza disso. Nós vamos continuar seguindo o que todas as evidências mostram para nós e, óbvio, ninguém é radical, a gente vai flexibilizar à medida que a gente vê que é o momento oportuno. Então, eu acho que é uma questão só da gente continuar conversando do jeito que a gente está aqui, esclarecendo a população o máximo que a gente pode e falar que nem todas as perguntas sobre isso nós temos resposta nesse momento, mas à medida que a gente tem as respostas, eu sou a primeira a querer vir aqui e contar para vocês. Muito obrigada. Doutor Antônio. Bom, o que eu colocaria, eu acho que assim, a gente já falou muito aqui no programa de tudo isso, de vacina, etc., é o seguinte, faça um exercício, você que está nos ouvindo, projete isso para outras pessoas, faça um exercício do seguinte, de questionar as informações que você recebe. Tem muito doido aí falando maluquice, entendeu? Mas faça pergunta clara, vem cá, de onde você tirou isso? Me dê evidências. Eu peço que você faça exatamente isso que eu estou pedindo, faça comigo. Isso que o doutor Bandeira falou, que a doutora Rosana falou, vai olhar, ver se é verdade, ver se a gente não falou um monte de besteira aqui no programa, entendeu? Vai olhar do mesmo jeito em que não vá acreditar que vacina mata, que vacina vai entrar no seu RNA, que vai deixar você aleijado, não. Desconfie dessas pessoas, desconfie desses falsos profetas e vá fazer um exercício simples, vá conferir isso. Não vá acreditar num pastor também de uma igreja que fale para você não se vacinar. Questione ele, de onde o senhor está tirando isso? Porque não é Deus que falou isso. O senhor tirou isso de algum lugar. Onde é que está escrito isso? Peça às pessoas para mostrarem de onde elas tiram as evidências que impedem você de se vacinar, de se proteger e de fazer o Brasil avançar mais ainda. O Brasil é um país campeão. A gente está hoje entre os 5 países que melhores conseguiram
vacinar sua população. A gente está num caminho bom, a gente está vendo as taxas de incidência baixíssimas, UTIs vazias, a gente está num momento espetacular. Vamos contribuir com isso, vamos ser responsáveis e vamos, sim, questionar todas as pessoas, eu, Rosana e todo mundo aqui, assim como os outros que falam as coisas para vocês. Não ouçam somente e acreditem e saiam como pessoas replicando coisas que a gente acaba ouvindo e de uma forma que é completamente deletéria à própria comunidade. É isso, recado dado, ouçam a ciência. Agradeço demais, infelizmente a Live JR está chegando ao fim, agradeço demais a participação de todo mundo que está aqui acompanhando a gente pelas redes sociais. Doutora Rosana Richtmann, muito obrigada pela sua participação, a senhora é sempre maravilhosa desde o início da pandemia. Doutor Antônio Bandeira, muito obrigada pelo senhor também, com todas as palavras, todas as orientações importantíssimas para esse momento em que a gente está tão aí, todo mundo ansioso para sair da pandemia, mas ainda inseguro. Então é muito importante, como sempre foi, ouvir quem entende, ou seja, quem entende, quem faz parte da ciência, né? Os cientistas, os infectologistas, os médicos. E Pedro Paulo Filho, parceiro querido, repórter do Jornal da Record do Rio de Janeiro, muito obrigada por estar aqui com a gente também, trazendo suas perguntas aí para os especialistas. Um abraço para todo mundo. É sempre bom a gente também tirar dúvida. A gente que está trazendo essas notícias também tem dúvida. Então, a população, acredito que também conseguiu entender um pouquinho melhor o cenário que a gente está vivendo. Exatamente, por isso que é tão importante um espaço como esse. Então, muito obrigada e até a próxima. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Falou, grande abraço. Até logo.